posso, né? Posso falar? Só pode falar. Ah, tá bom. Olá pessoal, colegas advogados, meus amigos do Facebook. Hoje é uma tarde de muita satisfação. Eu estou aqui no Jornal Povo, aqui o Dudu Eduardo Monte, nosso candidato ao Conselho Federal. Amigo, pode passar sem problema, porque nós não estamos aqui para atrapalhar, estamos aqui para colaborar. E aqui, ao meu lado, um dos maiores jornalistas do estado do Ceará, Ítalo Coriolano, prazer muito grande, que vai me entrevistar já já por uma das televisões mais conceituadas deste estado, o Jornal Povo. Eu quero inicialmente agradecer aos meus colegas advogados que estão aqui, doutor Orlando Vieira, que é candidato ao Conselho Estadual, doutor Fernando Dantas, advogado, jornalista, também candidato ao Conselho Estadual, e o nobre colega e professor mundialmente conhecido, professor, por gentileza, vem até aqui, ainda estamos lá, pode vir. Pode. Aqui o professor Antônio Carlos Fernandes. Professor Antônio Carlos Fernandes, um homem de mais de 30 anos de magistério, foi o homem que cantou a presidente Dilma. Professor, conte aí antes de começar como é que foi essa história. O Ítalo já me entrevistou a esse respeito. Já entrevistou sobre isso, não é mais né? novidade, não. Mas olha, Salvou a Amazônia? salvou a Amazônia, já ia falar. O Ítalo também me entrevistou a esse respeito. Então, este patrimônio da advocacia cearense é candidato ao Conselho Federal na chapa 22, da qual eu faço parte com muito orgulho, e os colegas me indicaram como o líder desse movimento OAB Reinventar é Preciso. Então, professor, muito obrigado. Já. Olha, você vai ser entrevistado pelo Ítalo, que já me entrevistou 2 vezes, e o Ítalo sabe perguntar. Então, meu presidente, saiba responder. Mas o senhor me ensinou a responder na Unifor, porque, a exemplo da maioria absoluta dos advogados do estado do Ceará, incluindo a magistratura, fomos alunos, onde aprendemos muito bem sobre direito, legislação e principalmente sobre ética, com o professor Antônio Carlos Fernandes. Ídolo, muito obrigado pela sua atenção. Quero agradecer a atenção de todos aqui, a companhia dos meus colegas, a paciência, porque eu cheguei antes da televisão entrar no ar. Nós já estamos fazendo aqui uma transmissão ao vivo pelo nosso Facebook e com acompanhamento muito grande da advocacia cearense. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço, doutor Luiz. Já para quem está vendo a gente aí também no perfil do doutor Luiz Antônio, estaremos aqui com a live política, iniciando uma série de entrevistas com os agora são 4 candidatos, né, doutor Luiz, à presidência da OAB. E eu quero só dizer o seguinte aqui, nós chegamos aqui hoje e quando a gente chega reinventando. Então, os colegas, meus colegas advogados que vierem ser entrevistados aqui, vocês podem copiar também, podem vir e trazer e fazer uma transmissão pelo Facebook. Podem copiar. É bom, né? Muita gente hoje só se informa pelas redes sociais. Né? Tem acesso a... Fica à vontade. Onde você está aparecendo ali, mas vai aparecer a vinheta, que ela é branca. Quando começar a rodar, tu pode entrar no Facebook, baixar o volume e acompanhar os comentários. Tá. Quando aparecerem vocês na tela, vocês estão ao vivo. Tá. Ainda não tá ao vivo. Não, ainda não. Como sempre, né? Isso, como sempre. Tá. Mas a comunicação de lá pra cá não tem. A comunicação é essa aí. Ah, A entendi. vinheta vai rolar, tu vai entrar, vai baixar o volume. Quando tiver na tela, começou. Tá, beleza. Então aqui é um trabalho Muita muito mão de interessante. obra. Eu quero agradecer aqui a todos os jornalistas desta casa, em seu nome, Ítalo, saudar também o nobre jornalista Eliomar de Lima, que nos recebe com muito carinho. Todo dia no aeroporto, né? Todo dia no aeroporto. Luiz, vai parando para conversar. Ainda vem a vinheta. Da vinheta, né? Então, saudar aqui o Eliomar de Lima, que já fez inclusive uma entrevista comigo, uma outra entrevista, que vai para o blog mais famoso do Brasil, que é o blog do Eliomar. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece e confia. Sim. Credibilidade, ali é uma de forma muito forte, né, ao longo dos anos. Exatamente. Aliás, o Jornal Povo é um destaque na comunicação do Estado do Ceará. Como o próprio nome já diz, é o Jornal do Povo. É um patrimônio do próprio povo na comunicação. Hoje associado aqui à Rádio CBN. Isso, agora tá todo mundo junto aqui, Todo né? mundo Antes era junto. separado. Ó, chegou a vinheta. Deixa eu ver se você aparece aqui.
vocês. Vou olhar para cá. Por aqui tá ok, viu? Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Facebook e também o Twitter do jornal O Povo. Estamos aqui ao vivo com mais um Live Política, dando início a uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Ceará. E abrindo essa série de entrevistas, eu recebo o candidato Luiz Antônio Lima, que representa a chapa Reinventar. Muito obrigado aqui pela sua presença. E a primeira pergunta que eu faço vai ser a mesma para os demais candidatos. É o que motiva o senhor a disputar a presidência da OAB Ceará? Ítalo, em primeiro lugar, boa tarde a você e a todos os nossos telespectadores aqui do Jornal da TV O Povo. Quero inicialmente cumprimentar e agradecer também aos meus colegas de chapa que estão aqui no estúdio nos acompanhando. Nós somos da chapa 22, eu sou advogado há 23 anos aqui no estado do Ceará, militando na advocacia em diversos ramos, com vários parceiros no mundo jurídico, e acompanho desde então as questões de ordem. Nunca fui da gestão, nunca fui eleito a nenhum cargo na ordem, mas observando a política de ordem e consciente que a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, tem um papel significativo, não somente na vida do advogado, na fiscalização e no apoio, no acolhimento ao exercício profissional, como também zelar pela sociedade. Isso me deixou motivado a participar dessa eleição, por notar, por perceber uma carência muito grande no meio jurídico, por conta da gestão que está na OAB há mais de 20 anos e de uma forma comprovada, querendo se reversar e se perpetuar no poder. Candidato, eu quero começar aqui com a notícia mais quente do momento, né, que foi há pouco tempo anunciada a fusão das chapas dos candidatos Roberta Vasques e Edson Santana. Na verdade, Edson Santana anunciou aí apoio a Roberta Vasques, eles que se apresentavam também como candidatos da oposição. Como é que o senhor avalia essa união na reta final da campanha? No próximo dia 28 acontece a eleição. Como é que o senhor avalia essa união tão próximo da data do pleito? Olha, não me surpreende, tenho certeza absoluta que não surpreende a advocacia cearense, porque os colegas candidatos destas outras 3 chapas, eles são todos da gestão. Eles são todos, digamos assim, colegas que vêm trocando de cadeiras e até fingindo ser oposição. Na realidade, eu até admito que sejam oposição, mas oposição aos advogados, oposição à advocacia militante do estado do Ceará. Então não me surpreende que esta falsa oposição que estava por aí, por sinal, um candidato que só aparece de 3 em 3 anos, tenha se associado aos atuais diretores da OAB. Eles estão muito bem, são todos da gestão. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, algum questionamento ou algum comentário, é só falar aqui pra gente que já eu transmito aqui pro Dr. Luiz Antônio. Luiz Antônio, você se coloca como o verdadeiro, digamos assim, candidato da oposição. Já chegou a classificar a atual gestão como fraca, desgastada pelos 20 anos que eles estão à frente da instituição, comprometida com os poderes políticos, e também afirmou que eles esqueceram totalmente da defesa da prerrogativa, da advocacia e da prestação de contas. Como é que se dá, na sua avaliação, essa relação entre a OAB atualmente, a atual gestão, e os poderes constituídos? Como é que essa aliança, digamos assim, como o senhor classifica, prejudica a atuação da OAB? Sou o verdadeiro e único oposição nesta eleição. Infelizmente, a gestão há 20 anos no poder, sem alternância de poder, só entre eles, criou laços de amizade, laços íntimos, digamos assim, com os poderes públicos constituídos, em todas as esferas, né? Na esfera federal, no governo federal,
com o governo estadual, com a Prefeitura de Fortaleza, com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Municipal, e isso envaideceu muito a gestão. Fez com que ela abandonasse por completo o advogado militante que luta por justiça todos os dias do próprio Conselho Nacional de Justiça. Nós sofremos muito com essa situação e, diante deste quadro que eu estou colocando aqui para você, que a maioria da advocacia conhece, isso se tornou uma situação muito cômoda para os dirigentes da OAB, esta simpatia e esta amizade com os poderes constituídos, governo do Estado, Prefeitura, Assembleia, Câmara e o próprio Tribunal de Justiça, e esqueceram da advocacia. Esqueceram, abandonaram a advocacia. Inclusive, eu tenho um trabalho nas redes sociais, porque, como advogado militante, eu tenho também uma atuação na sociedade como presidente do Parlamento da Cidadania. Trabalho muito longo, trabalho filantrópico que eu vim fazendo na minha vida, primeiro em defesa dos pais de alunos. Criei em Fortaleza o Centro de Permuta de Livros, que serviu nas praças públicas, que serviu de exemplo para todo o Brasil. Fui presidente da APAC, Associação Internacional, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Criei um movimento contra as pichações em Fortaleza. Fui presidente também de uma associação de combate às drogas. Então, eu sempre trabalhei na defesa da sociedade, fui criando, graças a Deus, uma experiência muito grande, sem recursos públicos, a omissão e o retardamento de ações por parte da direção da OAB, esta gestão acompanhada nos últimos 20 anos pelos mesmos colegas que estão aí. Basta que eu diga para você que quando uma colega advogada teve as suas prerrogativas violentadas aqui na segunda vara de família, eu, juntamente com alguns colegas que aqui estão, fomos de forma independente e fizemos um desagravo, um protesto dentro do fórum. Um mês depois foi que a OAB retardadamente veio fazer. Ainda sobre essa relação dos poderes com a OAB, nós tivemos uma polêmica recentemente que foi a aprovação do aumento, né, da taxa de alvarás, a revisão desse valor que a Prefeitura cobra dos estabelecimentos comerciais. O senhor acha que essa relação, classificada pelo senhor, né, como muito próxima da Prefeitura e da OAB, prejudicou a atuação da entidade na defesa dos empresariados? Prejudicou, prejudica e prejudicará se não houver uma mudança nessa situação que está aí. Ítalo, você está falando na situação do aumento dos alvarás, uma coisa horrível para a sociedade, para o comerciante, que mantém o seu comércio com muito sacrifício, que gera empregos nesta cidade violenta, onde tem um grande número de pessoas precisando de trabalho. Então, a Prefeitura agiu de uma forma muito cruel com estes empresários. E nós não vimos nenhuma ação por parte da Ordem dos Advogados do Brasil para defender a sociedade como um todo, os comerciantes e os contribuintes. Por quê? Porque existem compromissos desta gestão da OAB com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Da mesma forma você vê no que diz respeito à segurança pública em uma das cidades, nesse instante eu falei para você, que nós temos uma das piores justiças do Brasil. E vivemos em um dos estados, em uma das cidades mais violentas do mundo. Então nós temos um problema sério de segurança pública no estado do Ceará, onde são assassinadas em gestão pública para contribuir e minimizar o problema da segurança pública no estado do Ceará. Nada. Muito pelo contrário. Outro dia, de uma forma lamentável, nós tivemos uma senhora brutalmente assassinada no estado do Paraná, o que eu sinto muito. E a Ordem dos Advogados, atendendo a um requerimento de uma colega advogada aqui, que eu acho muito justo, a Ordem dos Advogados aqui se manifestou contra um assassinato lá no Paraná, no sul do Brasil. Mas aqui em Fortaleza, nós tivemos vários advogados assassinados, alguns no exercício da profissão. Nós vivemos o caos na segurança pública no estado do Ceará e você não vê a OAB dar um pio. Muito pelo contrário, quando nós tivemos aqui o assassinato de 2 advogados em Calcaia, que eu estava junto com outro colega advogado
fazendo uma manifestação em defesa das prerrogativas na cidade de Recife, porque a nossa ação, embora sem ter cargos na OAB, nós vamos além das fronteiras. Nós somos solidários com toda a advocacia brasileira. Então, lá em Recife estávamos, e você lembra, Hidro, como jornalista que em uma semana, 2 advogados foram assassinados aqui em Calcaia. O presidente da OAB, da atual gestão, programou uma reunião no gabinete da Superintendência da Polícia Federal aqui no estado do Ceará. Eu tomei conhecimento como advogado e fui me dirigir para participar. Chegando lá, doutores, pasmem, eu fui expulso do gabinete da Superintendência da Polícia Federal no Ceará pelo presidente da Ordem dos Advogados, pelo nosso presidente, numa violação vergonhosa às prerrogativas da advocacia, e pode ter certeza, foi a primeira vez, não somente no estado do Ceará, como em todo o Brasil, que um presidente da ordem colocou um advogado de forma injusta, grosseira, para fora de um gabinete público, um advogado que estava lá, que tem um trabalho reconhecido em defesa da vida dos advogados. Então, essa situação da OAB, da atual gestão, está muito boa para eles, que estão aí há 20 anos no poder, fazendo a dança das cadeiras em um revezamento que faz vergonha até se comentar. São ex-presidentes querendo voltar para conselho, ex-presidente da CAAS querendo voltar para a CAAS, ex-presidente da OAB querendo voltar para a direção da OAB, inclusive ex-presidentes que foram secretários de Estado. Então, para eles, dentro dessa chapa branca, está muito cômoda, mas para a advocacia militante, que passa meses aguardando um despacho nas varas da justiça, principalmente da justiça estadual, está terrível. Candidato, o atual presidente é Marcelo Mota, que retirou a sua candidatura para apoiar Irinaldo Dantas. Por que o senhor acha que houve esse movimento? Né? Porque geralmente os candidatos tentam reeleição. O que houve? Olhe, veja bem, eu me preocupo muito com a composição da nossa chapa, que é composta de colegas advogados que estão fora da gestão. Agora, infelizmente, eu sou obrigado a opinar em situações como essa. O que se tem notícia é que a rejeição do atual presidente da OAB, que me colocou para fora do gabinete da Superintendência da Polícia Federal, é altíssima. Ele viu que não tinha condições de ser reeleito por conta destas questões que eu estou colocando aqui e resolveu se aliar a um outro candidato que no passado foi oposição e que se juntou a ele no mesmo grupo e que infelizmente tem feito uma gestão na Caixa de Assistência dos Advogados, CAAS, de forma desastrosa. Nós podemos até comentar situações onde foi erguida uma obra num fórum chamado Puxadinho, que matou a advocacia de vergonha. O dinheiro dos advogados jogado na lata do lixo. Isso sem falar, pasmem os senhores, na construção de um jardim dentro do fórum. Ou seja, a atual gestão da OAB e da CAAS estão vivendo uma situação completamente fora da realidade. Por isso que eles estão se juntando de todas as formas para tentar se manter no poder. Porque para eles está muito bom, mas para a advocacia está péssimo. E o que nós temos sentido é que a realidade vencerá a ostentação nestas eleições. Falando da questão do uso dos recursos, né? Qual a avaliação do senhor sobre a nova sede da OAB? Não, uma grande estrutura, ela era realmente necessária ou dava para ficar onde estava? Nós precisamos de boas acomodações para a advocacia cearense que cresce. Agora nós precisamos desenvolver uma administração, principalmente quando se trata de obras, com planejamento, com seriedade e com boa fé. A obra que você está falando, a nova sede da Ordem, ela foi construída, semi-construída e inaugurada há 3 anos em um período de eleição. Ou seja, foi um calote
eleitoral dado pela diretoria desta gestão nos advogados e na sociedade. Não foi construída, foi inaugurada mais de 3 vezes. Eu mesmo fiz vários protestos lá de frente ao fórum. Basta ver no meu perfil do Facebook ou na minha conta do YouTube, Luiz Antônio Lima, pedindo para que a obra fosse concluída, e somente agora ela foi reinaugurada, sem alvará, e esta obra, paz dos senhores, é até vergonhoso, é doloroso falar sobre isso, porque eu estou falando da nossa profissão, da nossa entidade, que é grande, a Ordem dos Advogados. Mas, com essa gestão, esta obra que o colega advogado, que o nobre advogado pergunta, é alvo de uma investigação no Ministério Público Federal. Inclusive, amanhã à tarde estarei com a nossa assessoria jurídica aqui no Ministério Público, atendendo a uma requisição do procurador, doutor Alexandre, para prestar esclarecimentos das denúncias que a gente vem fazendo do que existe por trás desta obra, que nós não sabemos. Candidato, ainda sobre essa questão, o senhor, entre as suas propostas, defende uma auditoria externa nas contas da OAB e também da Caixa de Assistência dos Advogados, que é a CAAS, que o senhor acabou de falar. A partir de que elementos o senhor pede essa auditoria? O que o senhor já tem de concreto ou de denúncias de o mau uso desse recurso? Bem, além de termos denúncias, questões que chegam ao nosso conhecimento, nós temos hoje na OAB a falta de transparência. E uma das nossas propostas é a transparência nas contas da ordem, mas a transparência de uma forma clara, espontânea, objetiva, que o advogado tenha acesso através de uma senha do seu escritório, do seu smartphone, e possa ver a contabilidade diária da Ordem dos Advogados. Então, isso não está acontecendo, a legislação não está sendo cumprida também neste aspecto, e é por isso que uma das nossas propostas, Ítalo, é uma auditoria geral das contas da Ordem. E tem mais, uma auditoria com uma posterior divulgação do que for apurado. E até escuto comentários que eles estão com medo. E tenho medo mesmo. Não permitam que eu seja eleito, porque se eu for, eu vou abrir a caixa preta da OAB com essa auditoria e dar uma satisfação aos advogados que têm dificuldades de pagar a pesada anuidade cobrada, aos advogados que passam por dificuldades para se manter na profissão, para ter o seu ganha-pão, para levar comida para dentro de casa, e que não sabem qual a destinação exata do seu dinheiro. Então, por isso, é uma das nossas propostas, a transparência total, para que o advogado tome conhecimento de onde estiver, como, por onde e para onde está indo o dinheiro dele. Ítalo, eu até digo para você, se me permite, a Ordem dos Advogados, ela vive no século passado. Agora, nesta eleição, porque veja o seguinte, nós estamos aqui fazendo uma transmissão ao vivo, sendo visto pelo mundo, você está com o smartphone nas mãos. Alguns colegas chegaram para mim, foram poucos. Doutor Luiz Antônio, eu gostaria de votar na chapa 22 nestas eleições, mas eu estava com a viagem marcada para o dia da eleição, não vou poder votar. E eu fico triste, o colega não poder votar na chapa 22, porque vai se ausentar do estado do Ceará. Onde é que eu quero chegar, Ítalo? Hoje, os advogados têm um cartão, o nosso cartão de identificação, e através dos processos digitais, nós fazemos as nossas petições em todos os tribunais e juizados especiais aqui de Fortaleza e em Brasília, através do nosso computador. E a Ordem dos Advogados, até hoje, não criou um sistema de votação eletrônica que permita ao advogado votar de casa, do escritório ou, em caso de viagem, poder votar do seu telefone. Ou seja, nós temos uma eleição ultrapassada, onde o advogado no dia 28 vai ter que sair de casa, do seu escritório, pegar o trânsito de Fortaleza para poder enfrentar filas, ver um derramamento horrível de dinheiro
porque existe nessas eleições, não do nosso lado, mas nós já estamos vendo aí pelas festas que estão fazendo, um abuso grande do poder econômico e do poder político. Então, uma das nossas propostas é implantar um sistema de votação eletrônica, a exemplo do que já existe no Conselho Regional de Administração, onde é presidido por um colega advogado e administrador, Dr. Leonardo Macedo, que nos apoia, e existem também outros conselhos. O Conselho de Contabilidade, salvo engano, também tem uma votação eletrônica, dando comodidade aos seus associados. Então, esta é mais uma das nossas propostas, além da transparência clara, para tirar a OAB do Ceará do século passado. Candidato, vou ler aqui alguns comentários de quem está acompanhando a nossa live. O José Araújo, por exemplo, afirma que falta união, falta diálogo, falta bom senso, falta menos poder e mais humanidade e respeito dentro da OAB. O Marcel Peixoto afirma que não acredita mais nas falácias da OAB Ceará. Para mim, não transmite credibilidade. E o mesmo José Araújo afirma que não vê nenhuma gestão austera da OAB. São advogados que faltam com a ética nos seus quadros. Enfim, segundo ele, falta uma advocacia ética aqui no Ceará, honesta, humana, solidária, transparente, que todos sejam verdadeiros defensores da lei e da ordem. Você acha que está faltando isso na advocacia? Está, mas não tenha dúvida. Ítalo, você pode acompanhar pelas redes sociais o que acontece nas eleições da OAB do Estado do Ceará, que é lamentável, mas nós temos que falar. Nós da Chapa 22 fizemos o lançamento da nossa campanha na Praça da Justiça Federal, na rampa do Fórum Clóvis Bevilacqua, na Justiça do Trabalho e na pracinha da nova sede da OAB. Fizemos uma reunião com os colegas advogados, reunimos, batemos fotos. Você sabe que hoje você fazer aqui uma transmissão, que eu estou fazendo também no meu telefone, é praticamente ao custo da internet. Então nós fizemos isso porque nós vivemos a realidade da advocacia. Agora, por outro lado, nós estamos vendo aí, nas chapas da gestão da OAB, nas chapas dos poderosos, na chapa dos conselheiros federais de sempre e dos ex-presidentes, festas em bufês caríssimos que, se uma pessoa chegar e olhar, vai achar mais parecido com o lançamento da reeleição do presidente dos Estados Unidos, Trump, do que de uma eleição para a Ordem dos Advogados. Então, isso é que gera este descrédito nos colegas advogados que sofrem para se manter trabalhando. É uma coisa lamentável. Mas, doutores, nós não podemos perder a esperança. Nós vamos sempre ter que participar. Porque se você não participar, você está contribuindo com a sua omissão para que as coisas não se reinventem. E nós temos que reinventar a Ordem dos Advogados do Brasil, porque ela tem um importante papel. E eu estou aqui, Ítalo, muito bem acompanhado com os meus colegas que aqui estão. Temos uma chapa de advogados militantes, experientes, dispostos a dar esta contribuição para que a Ordem dos Advogados volte a ser da advocacia. Estamos aqui para dar esta contribuição para que as pessoas tenham esperança, acreditem. Nós não podemos simplesmente perder a esperança porque uma gestão se envolveu com os poderes públicos, com as colunas sociais, com o poder e abandonou a advocacia. Entendi. Tem um recado ali do seu companheiro de chapa. Você pode passar aqui, candidato? Pode passar aqui. Ok. Candidato, entre as suas outras propostas estão a inserção do jovem no mercado de trabalho, a luta pelo piso salarial, contabilidade da ordem e, como já falou, a prestação de contas online. Como é que o senhor pretende executar essas propostas que eu acabei de citar aqui agora? São muitas as propostas e o tempo até fica pequeno para a gente falar, Uns 15 minutos. para que a gente possa falar dos projetos que nós temos. Porque nós temos projetos a começar pelo acolhimento do jovem advogado, dando a ele todo o suporte necessário, inclusive com monitoria, para que ele possa, nos primeiros anos de profissão, poder
tirar suas dúvidas dentro da casa do advogado e poder exercer a sua profissão com mais facilidade, com mais desenvoltura. Porque nós temos aqui o professor Antônio Carlos, que é o nosso candidato ao Conselho Federal, que é professor há 30 anos, e nós vimos e o professor conversava exatamente sobre esse assunto. Luiz, as faculdades, a maioria não ensina a prática, ou seja, não consegue preparar o aluno para sair do seu curso de Direito com a prática da advocacia, que é uma dura realidade. Então nós temos propostas nesse sentido, de preparar melhor o jovem advogado para este concorrido mercado de trabalho. Temos propostas também no que diz respeito à questão do piso salarial, que lamentavelmente este piso tem sido, digamos assim, uma falácia que só se discute em períodos de eleição. E o advogado não pode se contentar com piso. Nós somos profissionais liberais e temos propostas em outro sentido. Essa questão do piso, inclusive, há muito vem sendo utilizada até por grandes escritórios para burlar a legislação do trabalho. Ou seja, pega o colega advogado, paga um salário ele, coloca ele como sócio do escritório, paga lá um salário, burlando a legislação do trabalho, e este jovem advogado, este advogado no início de carreira, ele não tem a desenvoltura, o crescimento que a nossa profissão nos oferece. Então nós temos propostas nesse sentido. Temos propostas também no que diz respeito aos cursos de capacitação. Nós temos uma proposta de oferecer 1000 cursos por ano, através da ajudar aos advogados no desempenho das suas funções. Candidato Luiz Antônio, o senhor falou agora há pouco sobre o alto valor da anuidade, né? Se não me engano, R$800, né? Haveria alguma alternativa, seja para diminuir o valor, seja para facilitar o pagamento até de quem está inadimplente com a lei? Existe sim, Ítalo, esta questão da cobrança das anuidades é um tema doloroso. Hoje, uma anuidade próxima dos R$900, uma coisa muito pesada, principalmente para o advogado em início de carreira. Eu tenho dito sempre que eu não entendo, não consigo entender por que é que a cada ano o número de advogados inscritos na ordem dos advogados, na OAB, ele sempre aumenta. Todos os anos aumenta o número de advogados. E eu entendo que se o número de inscritos aumenta, o valor da anuidade era para diminuir. Mas isso não acontece. É uma anuidade cara. Nós temos aqui uma proposta de baixar essa anuidade em 20% e continuar estudando a possibilidade de manter esta anuidade hoje, quase de R$900, num patamar de 600, o que já é alto. E temos também propostas e projetos para dar condição ao advogado de ficar adimplente, de se manter em dia com a ordem dos advogados, com a OAB, com as suas obrigações. Até mesmo porque, infelizmente, quando o advogado atrasa, não existe por parte da OAB uma procura para o advogado e uma disponibilidade de resolver o problema dele. O que se faz é executar o advogado através de um processo judicial, penhorar imóveis do advogado, penhorar veículos do advogado, enfim, pega o colega advogado que está em uma situação difícil e torna a vida dele mais difícil ainda. E pasmem os senhores, quando a ordem dos advogados executa um advogado que está devendo, cobra dele uma coisa absurda que a ordem faz nesta gestão, que é cobrar honorários de sucumbência, que é aqueles honorários de quem faz a execução. Ou seja, em uma ilegalidade clara, a Ordem dos Advogados, a OAB do Ceará, cobra honorários de sucumbência dos advogados que estão devendo. Isso é uma coisa muito séria, muito grave, e na auditoria que nós vamos fazer, nós vamos querer saber para onde
está sendo direcionado os honorários de sucumbência cobrado dos advogados que tiveram dificuldades de pagar suas anuidades. Nós defendemos um diálogo aberto com os advogados que não estão podendo pagar e uma forma de dar condições do advogado se manter adimplente, porque o advogado não atrasa a anuidade porque quer. E quando ele atrasa, naturalmente que ele vai sofrer, vai ser penalizado no desempenho das suas funções, como se já não bastasse a morosidade da justiça, a dificuldade que temos para conseguir despachos. Candidato, o senhor denunciou agora há pouco que seria uma espécie de abuso do poder econômico e político dentro dessa disputa. Quem é que fiscaliza essa campanha, assim, para evitar que haja um desequilíbrio na disputa? Como é que é feito esse processo de fiscalização? Infelizmente isso não existe. Inclusive, eu, em conversa com alguns colegas que compõem a nossa chapa, o nosso projeto, o nosso programa, temos estudado esta situação para que exista um mecanismo de controle dentro da própria ordem para manter este equilíbrio, principalmente nas eleições, e se evitar esse tipo de abuso. Olha, Ítalo, pode ter certeza que quando eu comecei a conhecer política de ordem, quando eu me formei em 1995 e fui logo conhecendo esta parte da OAB, a coisa era muito pior. Nós tínhamos, neste período de eleições, propagandas em outdoors, em televisão, adesivos de tamanho sem limite, enfim, era um abuso total, generalizado. Mas essa coisa teve que mudar, porque a Ordem dos Advogados, ela participa da vida política do país cobrando ética, cobrando moral. Então ela tem que ser a primeira a dar o seu bom exemplo. Infelizmente, nós testemunhamos aqui eleições no Náutico, onde um candidato a presidente da OAB distribuiu chapéu e perfume para os advogados, ou seja, numa clara compra de votos. Então, nós vamos estudar formas para coibir mais ainda este abuso do poder político e econômico. Uma das formas de se combater este abuso é a implantação da votação eletrônica, proposta nossa. Agora, pode ter certeza que a maior fiscalização para que este tipo de coisa não aconteça, não continue acontecendo, é o colega advogado que nos escuta neste momento, que está vendo o abuso no momento. Como é que você vê o abuso do poder econômico em uma eleição onde os cargos não são remunerados? Porque às vezes algumas pessoas pensam que os cargos da OAB, de presidente, de diretores, são remunerados e não são. Remunerados são os cargos dos servidores da instituição. Nós que fazemos parte da chapa não tem nenhum cargo remunerado. Mas nós estamos vendo aí, além das festas em bufês, que eu estou vendo, eu estava vendo o lançamento de uma colega advogada, que ela falava lá no meio de muita gente, e se brindando, e saindo fumaça, róseo, parecia mais uma eleição americana. Então, nós advogados temos a obrigação de fazer essa fiscalização que você está falando e enxergar que em uma campanha dessa, quem está investindo milhões está fazendo alguma coisa que chama a atenção pelo abuso do poder econômico. E eu não quero nem aqui suspeitar que tanto dinheiro investido lá na frente, não sei por qual forma, seja cobrada. Por isso que eu tenho dito que a nossa campanha, a campanha da Chapa 22, a oposição de verdade, é a campanha do tostão contra o milhão. E que essa realidade que nós estamos expondo para os colegas advogados, principalmente pelas redes sociais, ela está vencendo esta ostentação. Então, uma das maneiras de se fiscalizar isso é se prestar muita atenção em entrevistas como essa e nos debates que vão acontecer. Mas veja no meu Facebook também que eu tenho esclarecido muita coisa. Candidato, para finalizar, eu queria uma avaliação do senhor sobre a postura da OAB diante da Operação Expresso 150, né, que levou aí à tona um esquema de vendas de liminares por cerca de 150 mil reais. Como é que o senhor observa a atuação da OAB, já que esse esquema envolvia também advogados? Uma coisa lamentável, a pior justiça do Brasil
ter tido o envolvimento de desembargadores vendendo sentença para advogados que se comportaram de uma forma criminosa, reprovável pelo nosso Estatuto da Ordem. Infelizmente, a legislação da OAB, que precisa também ser revista, ela não deu condição para que a Ordem fizesse daquele momento, um momento histórico até de moralizar a pior justiça do Estado do Ceará. Uma coisa muito vergonhosa. Mas, veja bem, esta eleição, você falou agora em vendas de sentença, e eu lembrei aqui que nas outras chapas da situação e da gestão que estão concorrendo conosco, tem até chapa que tem juiz, tem magistrado, quer dizer, uma coisa inimaginável. Então, essa questão do Expresso 150 foi uma mácula na nossa vida da justiça, na vida da OAB, e esta gestão aí, comprometida com os poderes, ela poderia ter agido de outra forma para, inclusive, ter um efeito pedagógico, para que no futuro ações criminosas como essas não aconteçam, porque não é justo. 99% da advocacia trabalhando de forma difícil, mendigando despachos nas varas, correndo atrás de juízes para que possam despachar os processos e a gente oferecer a tutela jurisdicional à sociedade, enquanto isso, magistrados vergonhosamente vendendo sentenças. Candidato, nosso tempo chegou aqui ao limite. Já? São 40 minutos para cada candidato, mas isso ainda tem aí uns minutinhos para passar a sua mensagem para os advogados, para as pessoas que estão acompanhando essa live, sobre esse momento importante que o Ceará vive, né? Uma das entidades mais importantes aqui do Ceará, representativas, né? Que enfim, tem ligação direta aí com a garantia dos nossos direitos. Bem, em primeiro lugar, agradecer a você, agradecer a audiência, agradecer aos colegas da nossa chapa, da chapa 22, que estão aqui nos estúdios. Todos os integrantes da chapa gostariam de estar aqui, mas nós temos as nossas obrigações. E eu, na qualidade de líder desta chapa e candidato a presidente desta instituição forte, honrosa, gloriosa, de luta, que não pode ficar nas mãos de gestões ligadas ao poder político, nós estamos aqui com a melhor opção para mudar o quadro que está aí. Eu fico assim emocionado, Ítalo, porque eu gostaria de vir a este programa falar coisas boas da nossa instituição, falar coisas boas de todos os colegas, de todas as gestões, mas infelizmente nós temos que prestar atenção ao que está acontecendo, ao que vem acontecendo, a falta de alternância de poder na OAB e reinventá-la, mudando este quadro que aí está. Muito obrigado a você e a todos os colegas que nos escutam. Eu que agradeço, candidato. Lembrando que amanhã, a partir das 14 horas, nós vamos entrevistar a candidata Roberta Vasques, que é a atual vice-presidente da OAB e primeira mulher a exercer esse cargo. A gente conta também com a sua companhia, com a sua audiência e com as suas questões para a candidata Roberta Vasques. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau. Valeu, presidentão. Obrigado. Muito bom Felicidades. Muito obrigado. E o Ítalo sem Único querer. Martírio. O Ítalo sem querer arrebatou ele, porque ela é a idade da esprema.